Olhando para a indústria multibilionária de videogames hoje, É uma grande indústria de entretenimento, maior que a cinematográfica. eu acho que ninguém podia imaginar que isso viria de uma origem tão humilde. Tá bom, 1-0 então. Ralph Baer construiu essa pequena máquina no porão dele, que mudou o mundo. Ralph afirma que ele inventou o Pong, mas não foi. Essa patente é besteira. Era uma festa e tanto. Tinha muita maconha. É assim que lançamos os games, hein? Muitas histórias de sexo na hidromassagem da Atari. Era sexo, drogas e videogames. A Atari deixou de ser só uma empresa hippie para ganhar dinheiro. Nolan Bushnell, você é um visionário reconhecido. Eu era jovem e burro. Nunca tinha administrado uma empresa. Todo mundo teve a mesma reação. Do que o Nolan tá falando? Do que ele tá falando? Tinham muitas personalidades fortes em conflito. Sega era o Davi contra o Golias. Nós encaramos a Nintendo. Eu sempre recebia cartas bem chatas do Howard Lincoln. Foi uma grande luta entre duas empresas. Sempre foi pessoal. Eles eram mandões. Não havia nada melhor que o sobe e desce dos primeiros videogames. O mercado do videogame era novo. Era o Velho Oeste. Quando eu estava na escola de engenharia, comecei a trabalhar em um parque de diversões, no departamento de jogos. Senhor, o que acha de arriscar 3 vezes por 1 centavo para ganhar um belo prêmio? Então eu tenho um pouco de experiência em jogos. Vamos lá. Quem vai arriscar mais uma vez? Eu tinha uma boa ideia do que as pessoas gostavam, de quanto estavam dispostas a pagar e com que frequência jogavam. O foco mesmo era fazer as pessoas jogar várias vezes, mesmo que perdessem. Perdeu de novo. Que tal arriscar de novo? E quando eu convencia outras pessoas que elas podiam ganhar, eu me convencia. Então, com o tempo, nós percebemos que o futuro é bastante manipulável só com força de vontade. Por meio dessa experiência, Nolan passou a ver os jogos como uma indústria. Então, ele acabou sendo aluno na universidade, que era, na época, o centro a mais importante no desenvolvimento da computação gráfica. Eu era estudante de engenharia na Universidade de Utah. E lá joguei um jogo chamado Space War. O Space War era um foguete contra um foguete num jogo de 2 jogadores. Tinha um campo de gravidade em torno de um sol e basicamente podíamos disparar mísseis um contra o outro. Eu fiquei hipnotizado. O objetivo do Nolan era pôr um espaço para moedas na máquina e por isso no arcade. O problema é que precisava de uma máquina de $1 milhão. O Space War foi jogado em um computador de $1 milhão. E a economia do negócio de máquinas operadas por moedas dizia que o máximo que poderia cobrar era cerca de 25 centavos. Vejo que você leva pelo seu dinheiro. Se você gosta desse tipo de coisa... Ninguém conseguia fazer os números funcionarem. E eu disse, quer saber? Algum dia. Do outro lado da Bahia, com suas diversas pontes, os pináculos de São Francisco captam o sol da tarde. Depois que me formei em engenharia, consegui um emprego na Ampex, no meio do Vale do Silício. Na época, o Vale do Silício era mais conhecido por pomares de ameixeira do que por tecnologia. Quilômetros e quilômetros de pomares perfumados se espalham em uma paisagem de infinita beleza. Não havia empresas de eletrônicos de consumo no Vale, pelo que eu saiba, não mesmo. Eram empresas de semicondutores e empresas militares aeroespaciais. Na Ampex era camisa branca e gravata preta. Muito abafado. Era os anos 70 e todos nós tínhamos nossas roupas hips. Então, eu não estava particularmente animado para trabalhar na Ampex, mas meu colega de escritório, Ted Debney, devia ser um dos melhores engenheiros da Ampex. E não se esqueça, o Space War mexeu com a minha cabeça. E de uma hora para outra, o custo do circuito de média escala passou de $2,80 a peça para 15 centavos. E quando vi essa queda de preço, eu disse, agora é a hora de fazer uma cópia do Space War. E eu fiz o Computer Space.
O circuito estava indo bem, mas no que dizia respeito ao arcade, eu pensei, esse é um jogo espacial? Então eu modelei essa coisa espacial e o Ted encontrou um fabricante de barcos de fibra de vidro para fabricar. Era um arcade de fibra de vidro muito futurista que era muito incrível, com cores brilhantes. Parecia uma espécie de foguete deco. Nos campos universitários, o Computer Space funcionou muito bem. Mas, por isso em um bar de trabalhadores, não deu certo. Ele tinha muitos botões, sabe? As pessoas não entendiam como jogar, os nerds entendiam porque eles estão acostumados com computadores. Foi muito decepcionante. Foi quando aprendi que o axioma básico dos bons jogos é fácil de aprender, difícil de dominar. Sabe, nem por um femtosegundo acho que eu voltaria a Apex. Então eu decidi sair e começar uma empresa com o Ted e acabamos chamando de Atari. Meu primeiro contratado foi um homem bem barbudo chamado Al Alcorn. Ele era um homem muito brilhante e um anarquista. Achei que a empresa ia falir cerca de um ano e que eu ia voltar a trabalhar na Apex. Esse era meu plano. Aí eu apareci para trabalhar e disse, o que você vai fazer? No primeiro dia em que o Al começou, eu dei a ele uma tarefa de treinamento muito simples. O Nolan descreveu um jogo de tênis com um ponto de movimento, placar de pontos, uma rede e 2 raquetes. Aquele era o jogo mais simples que alguém podia fazer. Eu entendi o que eu tinha que fazer. Se ia vender ou não, eu achava que não. Eu acho que ele fez isso em uma semana. E isso acabou, é claro, virando Pong. Quando meu pai Ralph viu o Pong pela primeira vez, ele reconheceu que era um produto derivado do que ele já tinha inventado bem antes. Sempre foi bem óbvio que meu pai tinha inventado essa coisa e que era a ideia dele. Uma das pessoas mais importantes nessa indústria foi Ralph Baer, é claro. Pegue o seu útil Sweet Tooth Scrubber. Ele sempre pensava em jeitos de usar o que estivesse por perto, para fazer outras coisas. E isso incluía coisas como jogos de ação que nós conhecemos. Espero que tenhamos um pouco de diversão. E se todos se reunirem, vamos jogar um jogo de ping-pong juntos. É isso aí, pra cima, pra baixo. E agora está complicado, hein? Eu roubei a ideia do Ralph Baer? Sim e não. 1, 2, 3. Eu achei que fosse só um jogo. Nós criamos o que chamamos de caixa de todos os propósitos. Os módulos plugin vão cobrir uma variedade de aplicativos, como jogos de TV. Não há dúvida que Ralph Baer inventou o console doméstico de videogame para televisão. Então, acho que ele é um cara interessante. Ele nasceu em 1922 na Alemanha, durante a ascensão de Hitler. Ele conseguiu sair da Alemanha 6 meses antes da Noite dos Cristais. A maioria da família Baer pereceu nos campos de concentração. Mas Ralph se estabeleceu em Nova York. E ele era um técnico de rádio. Ele levava jeito para ser técnico. No dia 1º de setembro de 66, meu pai estava parado em frente ao prédio da autoridade portuária em Nova York. E já fazia anos que ele tinha a ideia de usar a televisão para mais do que apenas uma máquina passiva. Mas foi nessa hora que ele sentou e escreveu tudo. Foi um momento de descoberta. O Ralph foi pioneiro na maneira de entender o quanto se poderia usar a TV para alguma coisa além da visualização passiva. Com essa caixa, quando chegam os comerciais, a pessoa aperta o botão, um gravador começa, o televisor vai gravando. A visão dele era que a TV podia ter um uso melhor. Na manhã seguinte, não consegue lembrar o canal em que viu uma coisa que você queria sair e comprar. Uma das coisas novas que isso poderia fazer era impulsionar as compras. É só você discar o número certo, eu disco o número da empresa no meu telefone e o seu pedido será realizado e entregue sem nenhum problema. Ele era a Amazon de 1969.
A empresa em que ele trabalhava na época, a Sanders & Associates, trabalhava para o Exército. Ele conseguiu fazer a Sanders construir um laboratório. Ele disse, eu tenho uma ideia, me deixa brincar. Naquela época, dava para chamar as pessoas da linha de montagem. Então ele chamou uns caras e disse que tinha um quarto secreto no 6º andar e começou a trabalhar em jogos para televisão. Então ele tinha a sua própria área, com algumas pessoas trabalhando para ele. E acabaram fazendo por conta própria para desenvolver a Brown Box. O protótipo original da Brown Box fazia muitas coisas. Mas o ping-pong, no final, foi a ideia que mais pegou. Meu pai trouxe um protótipo, eu e meu irmão jogamos, fomos as primeiras crianças. Fizemos os primeiros campeonatos e eu ganhei. Eu acho que na gravação tá claro que ele perdeu o tempo todo. Eu derrotei o meu irmão, não importa o que ele diz. Mas a gerência da Sanders decidiu que não era uma empresa de eletrônicos de consumo. Não vamos construir isso. Ela procurava por um licenciado. Não estavam no negócio de fazer produtos de consumo. Enfim, ele se sentou com a Magnavox e eles produziram um produto comercial chamado Magnavox Odyssey. A primeira linha Odyssey era um console preto e branco. E tinha 2 botões separados onde a pessoa controlava os pontos. Não dá para projetar coisas na sua tela sem ter um supercomputador. Então eles fizeram umas folhas de plástico para parecerem com uma quadra de tênis. O Odyssey foi exibido em 1972, no Vale do Silício. Foi uma demonstração. Muitas pessoas foram chamadas, inclusive pessoas de outros negócios. Nolan viu a Odyssey da Magnavox lá. Ele assinou o livro de visitas e ele foi. Eu ouvi dizer que havia um videogame sendo exibido e eu pensei, essa é a minha área? Quem me afrontou fazendo videogame? Mas não fiquei impressionado desde o minuto em que o vi. Era confuso. A interação era engraçada porque o jogador tinha o controle da bola após acertar. Era sem pontuação, sem som. Para mim, foi um projeto incompleto. Então, eu melhorei isso. Eu o tornei funcional, tornei melhor. O pensamento de que isso ia me causar alguns problemas nem passou pela minha mente. Eu visitei uma demonstração do Odyssey. Não fiquei impressionado. Eu disse, vamos fazer esse jogo e melhorar. A ideia era um exercício. Então, atribuí isso ao Al. Fui para a lousa, desenhei o que queríamos e ele disse, está bem, eu consigo fazer. Conseguimos fazer funcionar, mas foi terrível. Com certeza não era divertido, porque era muito rápido e não dava para pegar o jeito, ou era muito lento e ficava chato demais. Al Alcorn olhou como era o jogo Odyssey e achou um jeito de tornar esse jogo mais atraente. A primeira coisa que precisávamos era garantir que o jogo tivesse uma ofensiva. E isso foi criado pelo ângulo em que a bola saía da raquete, dependendo de onde a raquete batia. Foi quando decidimos que íamos aumentar a velocidade da bola após X número de jogadas. Ele disse, tem que ter som. Então eu disse, tudo bem, eu já volto. Fui dar uma olhada e achei alguns sons que já estavam lá no gerador de sincronismo e comecei a usar. Desde então, tem artigos escritos dizendo que o som era brilhante. Acho que isso é hilário. Eu acho que em 3 semanas ficou tão divertido que ficávamos depois do trabalho para jogar a maldita coisa. Em algum momento, o Nolan e o Ted disseram, tá legal. Vamos colocar o jogo no arcade e deixar no local na Taverna Handicaps, para ver o que o público acha. Era um bar de cerveja pequeno, um local simples, sabe? Que tinha um monte de jogos nos fundos. 3 dias depois, recebemos uma ligação para comparecer lá e pensamos, droga, temos um problema com a máquina. Daí eu fui até lá e, para minha surpresa, quando abri a caixa de moedas, saiu um monte de moedas. Não estava quebrada. Estava tão cheia de moedas que a máquina não aguentava mais. As pessoas ficavam esperando o bar abrir, então eles entravam para jogar e jogavam o dia todo. Me lembro de estar na Taverna Handicaps e o Nolan chegar e me dizer, vamos entrar no negócio de fabricar. E eu e o Ted dissemos, de jeito nenhum, somos engenheiros, não sabemos nada de manufatura.
Eu disse, sabe, acho que podemos vender essas coisas. Nós tínhamos dinheiro suficiente, $300, para comprar as peças para 12 unidades. E, literalmente, em 3 semanas, nós construímos as 12 e vendemos por $1.000. Eu cheguei no Al e disse, olha, temos que aumentar para 100 por dia. Ele disse, você ficou louco, Nolan? Insano. Sempre que eu vejo uma ideia nova, eu penso na hora em todas as razões para aquilo não dar certo. Eu sou um pessimista. Mas eu sou otimista e acredito que se achamos que podemos fazer isso, é porque podemos. Não tínhamos experiência, não tínhamos funcionários, não tínhamos dinheiro, não tínhamos espaço. Nós alugamos uma pista de patinação antiga. Aquela era a nossa fábrica. Mas como contratar pessoas? A única coisa que ocorreu foi ir a uma agência de empregos para conseguir as pessoas e... o que poderia dar errado? Eu não sabia que todas essas pessoas eram necessitadas. E é claro que não tínhamos previdência. Era uma época louca. Mas, bem aos poucos mesmo, nós começamos a saber o que estávamos fazendo. Aqui é onde tudo acontece. O edifício de engenharia Atari e seu ambiente bucólico na pitoresca Sunnyvale, composta por um grupo de técnicos que são verdadeiramente notáveis em sua área. Eu entrei na Atari e vi um monte de pessoas que estavam muito envolvidas no trabalho. Estavam animadas com o que estavam fazendo. Eram da minha idade. Aquilo era muito legal para mim. Não parecia um trabalho. É que tinha rock and roll tocando na fábrica o tempo todo. O que era incrível. Eu lembro do Steve Miller e o Mood Blues. Achávamos que podíamos contratar qualquer um. Não importava o quanto fossem estranhos. Totalmente em condições de fábrica, com as peças originais da Atari roubadas diretamente da fábrica. Eu escrevi um manifesto que resumia os valores da nossa empresa. Queríamos tratar a todos da maneira mais igual possível. Por exemplo, eu não permitia vagas de estacionamento reservadas para os executivos. Não nos importávamos como a pessoa se vestia, não nos importávamos quando a pessoa ia trabalhar e nem se a pessoa ia trabalhar. Faça seu trabalho e está tudo bem. Tínhamos essa atitude, as pessoas eram adultas e livres para fazer o que quisessem. Éramos engenheiros jovens, excitados, flertávamos e tinha uma brincadeira engraçada. Eu lembro de uma moça que fazia o top do biquíni de couro. Algumas pessoas usavam. Não se usava a parte de baixo, era desnecessário. Muitas pessoas, depois de uma bebedeira, iam para casa juntas, com certeza. Eram os anos 70 e isso fazia parte da cultura americana nessa época. Acho que é difícil olhar para isso pelo modo de vida atual, porque era muito diferente de hoje. O que queremos agora? O que queremos agora? Nos anos 70 foi quando nasceu o feminismo. E a Atari abriu esse caminho de certa forma. A Atari tinha uma política de trabalho igualitária. Eu nunca pensei que mulheres ou homens fossem tratados diferente. Eu tinha 48 pessoas comigo uma época e ninguém me tratou de forma diferente porque eu era mulher. Houve também toda essa ideia de cultura de hidromassagem. Uma coisa que, pelo modo de vida atual, pode até parecer meio promíscuo. As pessoas ficavam nuas e entravam na hidromassagem no final de uma festa, sabe? Era meio que normal. Eu acho que foi uma mulher que deu a ideia. Eu fiquei encarregada de escolher as cores das salas diferentes e isso incluía os azulejos da hidromassagem, que eram azul e laranja. Elas tinham o logotipo da Atari no encosto. Eu me lembro do dia em que eu e o Nolan decidimos trazer a hidromassagem. Tinha horas que a hidromassagem ficava trancada com gente lá dentro, então dá pra imaginar o que devia estar acontecendo. Eu nunca fiquei naquela banheira de hidromassagem. Fizemos uma reunião do conselho uma vez na hidromassagem, mas nem pensamos nisso. Olha só, esse jogar. Agora ele tá comendo cornflakes. 2, 3, 4. A Atari, para mim, é um conjunto de padrões de como ter uma empresa divertida.
A cada 2 semanas, se batíamos a meta, tinha cerveja à vontade. Era pizza e cerveja grátis. Naquele momento, a gente era bem conhecido como o lugar mais divertido para se trabalhar no Vale do Silício. Ficávamos sabendo de histórias sobre a Atari e tinha uma espécie de cultura lendária. Todos fumavam maconha na linha de montagem. O Nolan devia ficar chapado uma boa parte do tempo. Tinha um cheiro diferente no ar. É assim que lançamos os games, hein? É engenharia em ação. Tinha muita maconha. Então, não sei se você conhece aquele papel de seda SD Modiano. Qualquer pessoa na empresa podia passar uma mensagem para qualquer lugar do prédio e ouvíamos... SD Modiano para a sala de conferências. E esse era o código de que alguém queria sair e fumar um baseado. Eu me lembro do dia em que disseram não fumem maconha na frente do prédio. Vão para os fundos. E assim fizemos. Era um ótimo lugar para trabalhar. Eu faria tudo outra vez. Com certeza. Mas sem drogas. O que sua família faz nessas tardes chuvosas dentro de casa? Ou naqueles dias de inverno frios e tempestuosos? Divirta-se com o Odyssey. O Odyssey finalmente chegou ao mercado em 1972. Demorou um pouco. A Magnavox atrasou o lançamento. No momento em que saiu, a tecnologia contida nele não estava mais tão atual quanto poderia estar. Eles venderam cerca de 350 mil ou mais dessas unidades. Boas vendas, mas com certeza não estourou. O Magnavox Odyssey não foi um fracasso e nem um sucesso. Meio que por causa da Magnavox. Quer economizar $50 e resolver 2 problemas de uma só vez? Adquira o Odyssey da Magnavox. O Ralph ia gostar se fosse comercializado melhor. Esse valor de R$ 99,95 está apenas por R$ 49,95 quando você compra uma TV Magnavox de 17 polegadas ou maior. A Magnavox fabricava TV e muitas pessoas achavam que iam precisar de uma TV dessas para fazer funcionar o aparelho. Limitaram o potencial. Meu pai ficou muito aborrecido. Odyssey, agora no seu revendedor Magnavox. Eu acho que meu pai achou que eles tinham se comprometido demais. Então, não foi tão bem aceito na consciência da nação da forma que uma coisa nova pode ser. Eu acho que o Ralph se sentiu um pouco negligenciado e deixado para trás. Ele achou que a Magnavox devia estar se esforçando mais e os obrigou a ligar para seus advogados. Pong foi um fenômeno. Então as vendas foram fáceis. Os distribuidores diziam, me mande 10, mande 10. E de repente, eu tinha uma carteira de 4.000 unidades. O problema era que qualquer um poderia entrar no negócio. Todo mundo estava copiando nossa máquina. Mas, naquela época, a gente nem pensava em patente. Porque no mercado de videogames, a tecnologia se movimenta tão rápido que sempre tivemos coisas melhores para fazer com o tempo do que disputas de patentes. O compromisso da Atari com a inovação foi tão grande que eles não estavam preocupados com o controle desse setor. Nós tínhamos uma estratégia de apenas fazer melhor, melhor e melhor. E então, de Pong, nós fomos para Pong Doubles e Quadra Pong. E depois, Space Race. E continuamos fazendo. Tinha o Tank, que acabou sendo um grande jogo para nós. Gotcha, Night Driver, Sprint. Um ótimo jogo de dirigir, não tinha nada a ver com a realidade. Tinha um jogo que eu queria fabricar que se chamava Breakout. Era um jogo de raquete e bola, e nenhum dos meus engenheiros queria fazer. Mas um dia um cara entrou no saguão e disse, eu não saio daqui até você me contratar. Ele estava mal vestido, era mal-humorado e ousado. Era o Steve Jobs. Eu pedi para o Steve fazer o breakout no turno da noite, porque eu sabia que se o Steve estivesse no turno da noite, o Steve Wozniak viria depois do trabalho na Hewlett Packard. E eu sabia que os dois iam conseguir terminar esse jogo em pouco tempo. E terminaram. Nós dois ficamos acordados a noite toda, 4 noites seguidas. Pegamos mononucleose por isso. Estávamos estressados demais, mas encaramos e projetamos isso.
Eles receberam um bônus de $5.000. 20 anos depois, Wozniak estava sentado na minha cozinha e eu disse: Ei, quando você recebeu aquele bônus, o que fez com ele? Com $2.500? Ele balançou a cabeça e disse: o Steve fez isso comigo de novo. O Steve disse a Wozniak que era um bônus de $500. E então ele deu 250 e pegou o resto. O Steve saiu e depois teve a ideia de fazer um computador pessoal. Ele chegou em mim e disse: você quer um terço da Apple Computer por $50.000? E eu recusei. Mas me arrependi depois. Só um pouco. Nolan Bushnell, você é um visionário reconhecido nessa parte do mundo. Então você viu que o Pong ia trazer? Sabe, não... Você viu? Tenho certeza se eu achei que ia ser tão grande assim tão rápido. Nós tínhamos falado muito sobre uma versão doméstica de nossas coisas. Muito. Mas a economia de nossa tecnologia não permitia isso. O único jeito de fazer uma versão doméstica do Pong era pondo tudo num pedaço de silício, um chip personalizado. Mas o Al chegou em mim e disse: acabei de achar uma nova tecnologia. E então, de repente, a oportunidade de colocar o Pong no chip era real. Era um console pequeno, 2 botões. E era lindo. Acho que acabamos fabricando cerca de 180 mil. Vendemos todos. Nesse momento, Ralph Baer ainda era o cara da Sanders Associates, aparecendo com novas invenções, mas o sucesso fenomenal do Pong doméstico não ia passar despercebido por ele. Muitas pessoas, muitas empresas ganharam dinheiro com as invenções do meu pai. Quer marcar, Bill? Vamos ver se você consegue. O que irritou ele foi que outras pessoas levaram crédito pelo seu trabalho. Quer dizer, qualquer um ficaria. Se aproxime, faz um pouco mais rápido. Era muito importante para ele fazer as pessoas entenderem que essa ideia era dele. É claro que Ralph Baer foi quem projetou o primeiro jogo que funcionava. Eu nunca tive nenhum problema com o Ralph até ele começar a alegar que foi ele que inventou o Pong. Ele inventou o Odyssey e era muito diferente do Pong. O Nolan Bushnell está afirmando que inventou o videogame e meu pai ficou ressentido por alguém tentar roubar o crédito. Se o Ralph tivesse sido um grande promotor, um tipo de cara que se engrandece, aí tudo bem, ele teria conseguido bem mais reconhecimento, podia ter ganhado muito mais dinheiro e teria muito mais pessoas atrás dele. Mas ele não era assim. Ralph Baer é o pai dos videogames. O pai dos videogames é uma concepção que considero meio fantasiosa. Eu não sinto nenhuma antipatia pelo Ralph, nem um pouco. Eu acho que ele era um engenheiro analógico brilhante que fez um trabalho muito bom mesmo. Mas em termos de sucesso comercial, sou eu. Ponto final. Acho que eu estava na hora certa, no lugar certo, com habilidades técnicas e percepção nos negócios para lançar uma indústria. O Ralph entendeu que as pessoas podiam jogar na TV. O Nolan descobriu como se divertir. Não me surpreenderia nem um pouco que o Ralph agitou os executivos da Magnavox, dizendo que tinham que ir atrás da Atari. Podia ser os anos 70, mas negócios são negócios e se tinha dinheiro envolvido, eles iam atrás dos infratores. O Nolan Bushnell e as pessoas da Atari estavam mais focados em novas e excitantes ideias para se manterem à frente do público do que tentando proteger as ideias dos jogos. Mas Ralph Baer se sentia muito diferente sobre as patentes. Ele era engenheiro e engenheiros vivem de patentes. O Ralph Baer e a Magnavox mandaram uma carta notificando que eles tinham uma patente sobre os jogos. E, então, eles queriam que a gente parasse de fabricar. Eu achei aquilo enganoso, porque a tecnologia deles era diferente, não tinha nada a ver. Quando li aquela carta, eu disse, essa patente é bobagem, porque era abrangente demais. E a razão dela poder ser abrangente era porque foi o primeiro que tinha sido lançado, era definitivo. Eles estavam afirmando que um ponto colidindo com outro ponto em uma tela de vídeo estava protegido pelas patentes. O Ralph era extremamente bom em fazer anotações. Ele escreveu tudo.
O que foi ótimo no final, porque não havia como ele ter conseguido ser bem-sucedido como foi se não tivesse feito isso. Ele conseguia ter uma ideia e escrever tudo na forma descritiva para os advogados transcreverem diretamente nos formulários. Ele foi muito bom nisso. E isso ajudou muito para a decisão pela patente. Os advogados disseram, podemos lutar contra eles, podemos vencer. E o Nolan disse, quanto isso vai me custar? Ah, pelo menos $1 milhão. Eu não queria gastar muito tempo disputando isso, então eu concordei com uma licença paga. Ironicamente, esse acordo foi uma das chaves para o sucesso da Atari. E olha o truque. Eu decidi que íamos pagar, mas apenas uma quantia mínima de dinheiro. E em nosso acordo, exigi que eles fossem atrás dos nossos concorrentes. Então, a Magnavox processou todos os videogames da época. Isso ia enfraquecer os concorrentes e estava me fortalecendo. Sem dano, sem infração. Então, eu não estava tão preocupado com o processo da Sanders Magnavox, porque eu sabia que tinha outras cartas na manga. Vamos lá, pra cima. Então, no começo do console doméstico, o console só jogava um jogo. Perdi, 1-0. O próximo passo seria criar um console que pudesse aceitar vários jogos. Montamos um grupo de pesquisa em Grass Valley e demos para eles a tarefa de projetar esse sistema. Tudo o que acontecia ali era guardado em segredo. Chamávamos de nosso grupo secreto. Eles trabalhavam em harmonia como um relógio fino suíço. Era uma equipe dos sonhos. Eu fui contratado porque conseguia roteirizar um jogo e projetar chips. E, sem saber qual era a minha missão era ajudar a provar que um projeto programável ia funcionar. O grupo Grass Valley desenvolveu o protótipo para esse videogame doméstico baseado em cartuchos que recebeu o nome de Atari VCS, ou 2600. Foi um ótimo protótipo. O problema era, nós não tínhamos capital o suficiente para lançar isso no mercado da maneira correta. E assim eles procuraram um comprador no ramo de entretenimento. Tenho o privilégio de convidar você para entrar na Atari. Durante os próximos minutos, vou mostrar por que essa é uma empresa tão empolgante e vou contar sobre alguns dos nossos planos para o futuro. Banqueiros e todos começaram a chegar, então a empresa tentou se arrumar e melhorar um pouco, ser mais corporativa. Puseram um código de vestimenta e nada de barriga de fora. Nós conversamos com a Intel, com a National Semiconductor, os vizinhos do Vale do Silício. Ninguém quis saber. E então, fomos apresentados ao Warner. Um dia eu recebi um telefonema. Estaria interessado numa empresa de entretenimento com tecnologia de rápido crescimento? Isso me soou bem e eu disse sim. E essa foi a minha apresentação à Atari. Eles me mostraram os primeiros protótipos 2600, que era o videogame programável. Foi um momento de encanto para mim. E eu disse, estou vendo o futuro, ele se chama 2600. E eu disse, é um ótimo negócio. Tivemos uma reunião rápida na casa do Nolan na hidromassagem, onde o Nolan me disse que a Warner ofereceu $28 milhões para comprar a empresa. Minha nossa, aquilo foi de enlouquecer. Eu pensei, de repente vou poder criar mais junto com essa empresa. Foi maravilhoso no começo. Gostei disso, hein? Mas foi um casamento bem estranho, porque aquela era uma empresa pública clássica bem conservadora da Costa Leste. E nós não éramos. A cobra come a arma, então ela come, tudo bem. Depois ela desce e engole, e a cobra fica com uma cauda maior. Ela é uma devoradora. Eu lembro de ter escrito um memorando que dizia: o problema é que esses caras estão um pouco fora de controle e se dermos muito dinheiro a eles, não sei como vou controlar. Por quê? Por quê? Eu acredito que não houve um entendimento por parte da Warner sobre a agilidade que a tecnologia se movia. E que uma peça inovadora da tecnologia hoje é lixo em 3 anos.
E eu senti que precisávamos começar a trabalhar imediatamente na substituição do VCS. Eu acho que era 1978. Fazíamos reuniões orçamentárias em Nova York em dezembro. Estavam todos da Warner na sala, todos da empresa, todos os setores. Em algum momento, o Nolan disse: temos que começar imediatamente a próxima geração do VCS. Se livre de todo o inventário. Acabou. E eles disseram: acabamos de comprar. Por que faríamos isso? Olha, não era uma nova tecnologia. O VCS tinha só 128 bytes de RAM. Não é nada. Eu queria vender o máximo de VCS o mais rápido possível e começar a nova tecnologia. As pessoas da Atari ficaram me olhando. Achamos que você soubesse como funciona. E todos tiveram a mesma reação. Do que o Nolan está falando? Do que ele está falando? Eu fui chamado para o escritório do Steve Ross, que é o diretor executivo da empresa, na manhã seguinte. O Steve estava meio em pânico e me disse: o cara que comprou a empresa disse que acabou tudo, mas aos berros. E eu disse: Steve, você não sabe do que está falando. Na minha opinião, em 26 de dezembro, não vai ter nenhum 2600 em nenhuma prateleira, nenhuma loja nos Estados Unidos. E se for verdade, esse negócio está prestes a decolar. Se não for assim, nós estamos ferrados. E é claro, foi uma loucura para comprar. Era o produto mais desejado. Atenção, compradores. O videogame com cartucho está disponível. Obtenha 9 cartuchos, 187 jogos. Ei, eu quero um Atari. Desculpe, só sobrou o da amostra. Não, George. É meu. A Atari decolou como um foguete. Foi a empresa que se expandiu mais rápido na história dos Estados Unidos naquele momento. Naquele período de 6 meses após termos comprado a Atari, a divisão de consumo começou a crescer. Há 3 anos, a indústria de videogames era praticamente desconhecida. Agora está produzindo um dos itens de consumo mais quentes da época de Natal. O 2600 foi um dos grandes negócios. Foi um incrível negócio. O Manny conseguiu suprir 2 anos a mais do que eu jamais imaginaria. Mas isso não quer dizer que eu estava errado. Claro que eu estava certo. O Manny estava certo. Ele pensou direito. Eu não errei naquilo. Talvez por 2 anos. Com certeza houve confrontos entre o Nolan e o Manny. Era um lugar que desrespeitava as regras e a empresa estava crescendo. Não dá para administrar uma empresa distribuindo dinheiro a rodo num lugar desordenado. Eu acho honestamente que foi difícil para o Nolan desistir. Bem aos poucos, muito aos poucos, houve uma situação de desilusão. Aquela não era mais minha empresa, eu não era o arquiteto-chefe, o principal fundador disso, o dono da empresa. Eu tenho lembranças vívidas de reuniões gritantes. O Nolan teve um desacordo violento com a direção das coisas. Não é que ele fosse um chato. Ele era, às vezes. Mas o Nolan tem 100 ideias por minuto e acredita que são todas maravilhosas. Mas não são. Às vezes, algumas são muito boas, mas ele ama todas como se fossem filhas. Ele não sabia administrar um empreendimento tão grande como esse se tornou. E ponto. Fim de papo. Que se ferrem. Minha missão era encontrar uma supervisão madura. A Warner teve uma relação com um cara chamado Ray Kassar. E eles disseram que ele podia ser perfeito para essa divisão de consumidores. E o contratamos, porque o Ray tinha o tipo de experiência em termos de negócios que faziam sentido para mim. Nós, do laboratório, podíamos ver que a coisa não estava indo bem. O Nolan foi transferido das operações do dia a dia, promovido, por assim dizer, para presidente do conselho. Não sei como o Ray Kassar foi escolhido para ser o encarregado. Ele não entendia sobre a indústria de videogames, nada. O Ray tinha sido o diretor executivo de uma empresa de tecidos. Parecia que o Ray não entendia nada. Deixa eu explicar os engenheiros da Atari. Um dia eu estava no prédio da engenharia, no banheiro masculino, em pé no mictório, e vi um par de pés descalços ao meu lado. E tinha um cara que estava de sunga. Eu saí e disse: quem é esse? Esse é o fulano de tal, ele não gosta de roupas. Se administra os engenheiros assim. Nolan entendia isso. Até eu entendia isso. Mas isso não deixava o Ray confortável.
Eu refleti sobre os erros que cometemos na Atari, porque cometemos uns grandes. Mas o maior erro do Ray, eu acho, foi a completa desconexão. Ninguém gostava dele, ele não era um deles. Diziam que o Ray Kassar era um idiota. O Ray queria ter uma sala de jantar executiva, vagas de estacionamento para os executivos, o que conflitava com o DNA da empresa. Boa tarde, vindas da Atari. Sabe, tudo estava indo mal para mim. Meu grupo de serviços de marketing é responsável por obter visibilidade máxima para os videogames. Devemos levar em consideração a facilidade de compreender o objetivo do jogo. Foi desagradável. Estavam transformando a Atari parecida com Nova York, como uma empresa corporativa. O que acabamos de mostrar são alguns programas que são preparados na Atari para nosso crescimento futuro. Para manter esse crescimento, continuaremos a expandir nossos programas de publicidade. Havia cada vez mais uma mentalidade de nós contra eles. O Ray pensou que eu era um lunático descontrolado. E eu achei ele um idiota pomposo. Ele estava sozinho destruindo nossa cultura corporativa. O formato que a empresa ganhou não era mais divertido. O Nolan disse, nós queremos sair. E saíram. Naquele momento já tinha passado dos limites e ficamos felizes. Eu disse, me demito, e me disseram, não, você está demitido. É a mesma sensação de um pai sendo expulso de casa. Foi essa a sensação e eu não sabia a razão porque ninguém sabia o motivo. Foi triste ver ele ir porque, em nossa opinião, ele era o pai daquilo também. Foi como se parte da família tivesse sido afastada. Mas, muito em breve, todos eles teriam uma surpresa parecida. Essa sinfonia de ruídos eletrônicos é a música do dia. A indústria dos videogames movimentou quase 3 bilhões no ano passado. Esse ano, para provar que eles não são uma moda passageira, 5,5 milhões de consoles de videogames serão vendidos. O início dos anos 80 foi a era de ouro do negócio de videogames. O mercado dos videogames domésticos estava explodindo, mas era o mercado de jogos de arcade que estava impulsionando isso. Foi dali que os grandes sucessos vieram. E a Atari tinha muitos deles e outras empresas também. Todos esses ótimos jogos eram tão diferentes um do outro. Asteroids, Centipede, Tempest, Galaga, Missile Command. O Battlezone tem que estar nesse grupo. Defender, Joust, Dig Dug e, obviamente, Donkey Kong. Um dos primeiros jogos que consolidaram os videogames como uma mídia duradoura foi o Space Invaders. O Space Invaders foi um jogo arcade de sucesso que a Atari não criou. O Space Invaders foi um fenômeno nos arcades. Eu passei um dia no prédio da engenharia e os engenheiros estavam jogando uma versão de arcade do Space Invaders. Eu atravessei a rua até o escritório do Ray e disse, Ray, eu quero uma coisa. Pegue esse Space Invaders e crie uma versão doméstica desse jogo e licencie o nome deles. Pague eles. E você não pode licenciar o nome e roube a ideia. Entendeu? Eu quero esse jogo. Quando começamos a vender o cartucho, ele levou o Atari 2600 para outro universo. O apelo hipnótico de destruir eletronicamente invasores inimigos levou a uma das maiores e mais rápidas explosões da indústria de brinquedos. O Space Invaders foi bem sucedido porque o videogame foi capaz de reproduzir esse jogo como ele existia no mundo dos arcades. A tecnologia do arcade era mais robusta e não dava para colocar na sala de TV. Pac-Man era um grande sucesso no arcade e podia ser jogado no Atari 2600, mas não parecia exatamente o mesmo jogo. Ele não tinha o que o jogo oferecia em um arcade. O Pac-Man tinha um monte de fantasmas perseguindo seu boneco e dava para ir a qualquer lugar e comer os minúsculos pontos que o jogo doméstico não conseguia desenhar. E ganhou a reputação do que as pessoas chamam de Pisca-Man. O Atari 2600 tinha muitas limitações nele. Era um sistema muito primitivo para a época.
O Atari 2600 estava vivo ainda 10 anos após seu lançamento. Então a tecnologia era bem antiga e o resto do mundo estava melhorando, criando um hardware melhor e mais rápido. A Atari ainda estava usando tecnologia antiga, quando eles poderiam estar inovando com um novo hardware. Praticamente em todos os jogos que fizemos no Atari 2600, tivemos que criar alguma técnica de programação que fazia alguma coisa que não estava programada. Esperávamos que o 2600 vendesse bem por 3 anos. Vendeu por 12. Porque os programadores se mostraram muito mais espertos do que esperávamos que fossem. Eu sou David Crane, C-R-A-N-E. Larry Kaplan, K-A-P-L-A-N. El Miller. M-I-L-L-E-R. Bob Whitehead. Eu fiz parte de um grupo de 4 caras que disseram, espera um pouco. Dos 20 jogos mais vendidos, 2/3 deles foram criados por nós 4. Nós sentamos na frente do Ray Kassar e dissemos, os jogos que fizemos renderam $60 milhões no ano passado e estamos recebendo salário de 24 mil. Achamos que não é justo. Nós queríamos ter uma fatia, alguma coisa, um royalty, um bônus. E o Ray olhou para nós da mesa dele e disse, esses produtos são da Atari. O cara na linha de montagem é tão importante quanto o diretor, porque se ele não montar o jogo, a empresa não consegue vender. Na Atari, nós não gostamos muito de falar sobre quem criou o quê. É porque nós queremos tornar o jogo superstar ao invés do programador. E por que vocês não deviam ganhar o crédito se criaram o jogo? Olha, porque é um produto corporativo, tá bem? São jogos da Atari. Torna mais uma imagem corporativa se a pessoa está comprando produtos Atari. Naquele momento, sabíamos que estava acabado na Atari. Vocês 4 estavam na Atari quando decidiram sair? Trabalhamos juntos na criação de jogos e decidimos que queríamos sair e tentar alguma coisa por conta própria. Decidimos que iríamos produzir, fabricar e publicar nossos próprios jogos. E foi assim que acabamos fundando a Activision. Mas a Atari tinha um monopólio. Os únicos cartuchos que funcionariam no console da Atari eram os cartuchos da Atari. A Atari manteve sua primeira máquina como segredo. Eles não contavam a ninguém como funcionava. E não recebiam bem desenvolvedores terceirizados para fazer alguma coisa funcionar na plataforma. Então, antes de poder fazer um jogo, tivemos que fazer a engenharia reversa do 2600. Isso é uma coisa que eu fiz, num quarto do meu apartamento. Por anos, eu estava tentando pôr um homem correndo num videogame. Mas o Atari 2600 não foi projetado para fazer isso. E eu disse, eu vou fazer isso, nem que eu morra. Eu estava perdido na selva com Pitfall Harry, rodeado por escorpiões e crocodilos comedores de gente. Se você ainda não conheceu Pitfall Harry, você está perdendo a aventura de videogame mais incrível do ano. Pitfall para o Atari 2600 e Intellivision, projetado por David Crane. Acredito que a Activision vendeu cerca de 4,5 milhões de cópias do Pitfall, gerando cerca de 50 milhões em receita de atacado. Perdido na selva. Nem todo mundo sabe, mas foi uma das primeiras aparições em comercial de TV do Jack Black. Ele tinha apenas 12 anos, eu acho. Eu sabia que a dominação da Atari logo chegaria e tentaria tirar eles do negócio ilegalmente. Só porque a Atari era assim. Tínhamos bons advogados. E eles disseram, a Atari vai processar vocês. Ela não tinha razão para nos processar, mas nos processou. Eles foram processados por roubo de segredos comerciais. Eles alegaram que nós roubamos propriedade intelectual. E nós não tínhamos feito nada do tipo. Eu não lembro as razões, mas sim, não vencemos. Depois que o processo foi resolvido com a Atari, ficou claro que fazer videogames para console de outra empresa era uma coisa que podia ser feita. Então acabamos criando um negócio de lançamento de jogos de videogame terceirizados que conhecemos hoje. Qualquer um poderia fazer um cartucho para o 2600. E foi isso que matou a empresa. Para o Atari Video Computer System, Star Master, da Activision. Após o processo da Activision, dezenas de empresas entraram no negócio. Da noite para o dia, havia 30 empresas fazendo videogames para o sistema Atari 2600. Eram todas jovens startups pegando programadores de esquina.
As pessoas que lançavam esses jogos conseguiam ter um grande lucro vendendo lixo. Jogos como Lost Luggage, até mesmo o Quaker Oats, começaram a ser jogos do Atari 2600. Teve o lendário Cursed Revenge, que era essencialmente estuprar mulheres indígenas. Basicamente era isso. Espera, nosso videogame é para crianças, o 2600, e não tínhamos controle. Esquece a qualidade, o conteúdo estava fora de controle. A Atari tinha jogos péssimos como o ET. O ET, o jogo para o Atari 2600, é considerado o pior jogo já feito. Steven Spielberg, que dirigiu o filme, insistiu que o jogo fosse programado para seguir a trama do filme. Steve Ross era o presidente e diretor executivo da Warner Communications e estava agradando o Spielberg. Ele gostava do Spielberg e eles se gostavam. Não me lembro do valor, mas eu garanto que custou mais de 20 milhões de dólares esse cartucho. Estávamos loucos. Mas tinha que sair no Natal e, quando o acordo foi assinado, faltavam 6 semanas para criar o jogo. O videogame que nos ajuda a levar o ET para casa. Bem na hora do Natal. Feliz Natal, da Atari. Estava fadado a dar errado no momento que foram avisados. Vocês têm só esse prazo para um cartucho, então façam o melhor que puderem. Na primeira tela, ele já caía num buraco. Game over. Eu sou um especialista em jogos e não consegui tirar o cara do buraco. Foi terrível. Ele vendeu como um sucesso por uma semana e começaram a ser devolvidos. E havia essa lenda urbana de que milhões de cartuchos do ET tinham sido enterrados no deserto. E é uma ótima história. Só que não era verdade. Na época, a fábrica em El Paso estava fechando. E eles apenas tiraram tudo que era para o atacado ali. Não tinham só os ETs. Tinham peças dos Ataris 400, Ataris 800. Eles não podiam deixar no mercado. Então só deixaram em um aterro. Fora isso, o ET foi uma decisão comercial muito pobre e custou milhões e milhões de dólares. Problemas na terra dos brinquedos, pelo menos na divisão de videogames. A Warner Communications, a empresa proprietária da Atari, vem enfrentando grandes problemas desde o Natal. Em 7 de dezembro, eu lembro que recebi uma ligação. O diretor financeiro disse: estamos estimando uma queda de 30%. E foi assim que aquela coisa toda começou então a dar errado. O problema é uma superabundância de concorrência. A Atari já foi uma das 3 empresas neste negócio. Este ano temos cerca de 25 empresas vendendo cartuchos. A possibilidade de outras empresas fazerem jogos matou a Atari. Se tivéssemos evitado os jogos das outras empresas, estaríamos bem. Muitas pessoas acham os jogos ruins, isso e aquilo. Não foi nada disso. Eles tentaram colocar 15 milhões de unidades no mercado que já estava saturado. E foi isso que causou o colapso. A Warner caiu 1,25 hoje e 16,75 ontem. A Atari Incorporated está demitindo 1.700 funcionários na Califórnia. A Atari demitiu um grande número de pessoas e vendeu a divisão de produtos de consumo. Foi dividida em 2. A Atari acabou. A euforia pelo videogame acabou. Eu achava que a Atari era minha filhinha, era minha herdeira. Foi muito triste ver ela morrer. Era o melhor lugar que alguém podia querer trabalhar. Eu me vi andando pelos corredores desse prédio vazio e, puff, todo mundo foi embora. Li coisas recentemente quando Nolan diz: a pior coisa foi vender para Warner Communication. Que coisa estúpida. Eu me lembro em 83 o Manny dizendo: olha, o negócio dos videogames acabou. Acho que é a única vez na história dos negócios que o líder do mercado abandona os negócios. E eu sempre fico bravo comigo por não sair arrecadando dinheiro e recuperar o negócio. O Nolan previu exatamente o que aconteceu. Então foi triste.
Eu só meio que balancei a cabeça, estalei a língua e disse: que pena. As pessoas achavam que o fim da Atari significava o fim da indústria dos videogames. Mas, como se viu, elas estavam erradas. Por mais surpreendente que pareça, a indústria de videogames está com problemas. Em 1983, houve um grande declínio no mercado, desencadeado pela falência da Atari. A Warner, que perdeu $500 milhão no ano passado na divisão da Atari, está vendendo a Atari e saindo dos videogames e computadores. Depois que a Atari caiu, a indústria de videogames estava morta. Com a Warner saindo, a indústria acaba? Acho que é verdade. Tudo estava sem esperança. Será que os viciados em videogames estão perdendo seu vício? Ou o conceito de videogames doméstico é uma moda passageira? A mídia concluiu que os videogames domésticos eram uma moda passageira. A indústria de videogames está se tornando muito parecida com o bambolês. As pessoas pararam de comprar e acabou. Os produtos da Electronic Arts estão sendo lançados em 83. E nossos vendedores diziam: para quem estamos vendendo isso? Ao mesmo tempo em que houve esse colapso nos Estados Unidos, o mercado de videogame doméstico no Japão estava pegando fogo, com a introdução do Family Computer System da Nintendo, ou Famicom. O Famicom saiu em 1983 e no Japão foi um enorme sucesso. Mas no mercado americano ainda não estávamos prontos, porque os varejistas tiveram prejuízo. E isso nos deixou meio que num dilema: o que fazemos? E a resposta foi: esperamos. Queríamos ter certeza de que quando apresentássemos nosso produto, os varejistas seriam convencidos a aceitá-lo. No final, em 1985, a Nintendo lançou o Entertainment System. Você será aquele a testemunhar o nascimento do incrível Nintendo Entertainment System? O único a jogar com Robbie, o extraordinário vídeo robô, pilhas não incluídas. Eles o lançaram como um robô. Robbie o robô. Robbie o robô era um acessório que funcionava com o Nintendo Entertainment System. Na realidade, era o presente de grego. Todos nós sabemos que o robô não era tão fantástico. Mas permitiu que a Nintendo fosse até os varejistas e dissesse: nós temos essa coisa nova legal. Não é um video system, mas é um entertainment system que usa tecnologia e faz todas essas coisas. O Nintendo Entertainment System vem como Hobby, pistola Light Gun, console, 2 controles, Gyromite e o Duck Hunt. Sabíamos de cara que depois que desse certo, o Robbie robô ia sair de cena. Antes de lançarmos o Nintendo, a Nintendo era estritamente uma empresa de jogos de arcade. E um dos seus grandes sucessos era o Donkey Kong. A Nintendo se concentrou em fazer jogos que eram profundos e interessantes e atraentes, porque eles tinham esse prodígio lá. O Donkey Kong foi criado por um funcionário muito jovem, Shigeru Miyamoto. Um artista nato. Acabou que ele era um gênio criativo. No jogo, um cara de bigode e chapéu vermelho que está se esquivando de bolas que estão sendo lançadas por um gorila. Tivemos que inventar um nome para esse personagem e alguém lembrou do nome do dono do nosso imóvel, Mario Segale. Então decidimos que chamaríamos esse personagem de Mario e o Sr. Miyamoto adorou. Então ele começou a criar jogos do Mario. Não há substitutos para grandes jogos. Essa é a chave para esse negócio. E, sem dúvida, o jogo que fez a Nintendo, tanto nos Estados Unidos e ao redor do mundo, foi o Super Mario Bros. Muitas pessoas consideram o Sr. Miyamoto como o verdadeiro Steven Spielberg dos videogames. É um pouco alucinógeno. Acho que se pensarmos no Mario Bros, o fato dele colocar isso na tela, acho que é uma prova do nível de conforto criativo dele, que ele estava disposto a expressar, com coisas tão aleatórias e estranhas. E ele destilou em só um pequeno cenário dentro do jogo que o tornou tão cativante.
Esse ano, as crianças e seus pais gastarão mais de 3 bilhões de dólares em videogames e cartuchos de jogos. Quase 90% desse valor vai para a Nintendo. Rapidamente, nós percebemos que os videogames não estavam mortos e as crianças ainda estavam amando jogar. As vendas decolaram. Clamavam pelo produto e não dávamos conta de abastecer as prateleiras. Voleibol? Esgotado. Mike Tyson tá esgotado. Tá tudo esgotado, moço? Pois é, tá tudo esgotado. Em 1986, sabíamos que tínhamos um mega sucesso nas mãos. Mas, na época em que nós estávamos em pleno lançamento do Nintendo, havia outra empresa japonesa que estava fazendo videogames. A gigante das empresas de videogames, Nintendo, não é mais a única opção no mercado. Nós certamente conhecíamos a Sega. A Sega introduziu um sistema de videogame doméstico concorrendo com a Nintendo. O Sega Master System era um sistema de 8 bits e não teve muito sucesso contra a Nintendo em nenhum mercado. O Sega Master System foi quase como voltar no tempo, porque eles pegavam jogos de arcade que eram legais. Mas quando passaram para videogame, ficaram ruins. Então, ninguém achou que a Nintendo pudesse ser vencida por uma empresa como a Sega. Olha, acho que ficou bom assim. Nós estávamos em completa ascensão. Ninguém pensou que ia acabar. Eu estava no Havaí. Eu tinha sido recentemente diretor executivo da Universal Matchbox. Tínhamos vendido a empresa para a Taiko. E eu estava desempregado numa praia no Havaí com minha família. De repente, o Hayo Nakayama, diretor executivo da Sega do Japão, aparece de terno e gravata e começa a falar comigo sobre a Sega. Eu queria saber como ele me achou. E, em segundo lugar, o que você está fazendo aqui? Ele queria que eu fosse para o Japão com ele e olhasse o que a tecnologia de 16 bits poderia fazer para a indústria de videogames. Todos os sistemas até então eram de 8 bits. A última coisa que achei que ia fazer era entrar no mercado de videogames. Mas, quando vi os 16 bits, eu fiquei impressionado. Eles eram tão diferentes, tão dramaticamente melhores, que eu entrei para a empresa. Tom Kalinske era um executivo famoso da indústria de brinquedos. E a gente não acreditava que ele se juntaria a uma pequena empresa como a nossa. Eu achei que havia uma chance de pelo menos conquistar alguma fatia de mercado da Nintendo. Quando a Sega decidiu lançar o Sega Genesis de 16 bits, o Nintendo era muito forte. E Tom Kalinske costumava chamar isso de Davi contra Golias. Qual é o sistema de videogame de 16 bits mais legal, com verdadeiros jogos de arcade, ótimos gráficos, desafio verdadeiro, som em sério e os melhores títulos também? Genesis da Sega. Genesis, a nova geração em videogames. No final de 86, a Nintendo tinha 100% do mercado de videogames domésticos nos Estados Unidos. A Nintendo não queria apenas criar uma plataforma que, como a antiga Atari, poderia ser destruída por jogos ruins de segunda linha. Tivemos que descobrir um jeito de manter os jogos ruins ou jogos que não controlávamos fora do nosso sistema. Eles queriam controlar tudo. E eles queriam decidir se aprovavam os jogos com antecedência e aprovar a versão final depois de testar pessoalmente. Foi, de fato, um modelo financeiramente desafiador. A resposta da Nintendo foi tratar os jogos com rigor. Eles controlavam o mercado da produção até a venda. A Comissão do Comércio Americano ainda está investigando acusações que a Nintendo monopolizou a fatia lucrativa do mercado de jogos para videogames. Eles queriam saber como os jogos iam se chamar, eram rigorosos sobre isso. Eles eram mandões. Eu não me vejo como um mandão. Não acho que a Nintendo tenha sido mandona. E funcionou no sentido de que o negócio de videogames não entrou em colapso. Na verdade, cresceu. Não fizemos nada de errado aqui. O que fizemos nos últimos 3 anos e meio foi recriar sozinhos uma indústria que já estava morta.
ressuscitamos o negócio de videogames domésticos. Muitas das outras empresas se ressentiam com o jeito que a Nintendo estava mandando nelas, e estava claro que precisávamos do apoio de empresas menores. E uma das mais importantes que eu podia ver era a Electronic Arts. A parte da indústria que eu ajudei a lançar foi a publicação de jogos como conhecemos hoje. Era praticamente uma operação amadora até eu lançar a Electronic Arts. Eu comecei a levar a SEGA a sério quando ouvi boatos que eles tinham uma máquina 16 bits. Nós pensamos, uau, nós podemos fazer ótimos jogos para ela. E então eu pensei, por que não descobrimos sozinhos como fazer jogos para essa máquina, para não termos que ficar presos a um contrato de licença extremamente injusto? Eu ouvi da minha equipe que a Electronic Arts havia revertido a engenharia do sistema Genesis e que estavam planejando lançar jogos no Sega Genesis System sem pagar royalties para nós. E achei isso errado. Então eu fui para a Electronic Arts e tive uma reunião nada amigável com o Trip Hawkins. O Tom foi muito útil porque ele é um bom homem de negócios americano, razoável e articulado. Ele pode não se lembrar disso, mas perguntei para ele, eu disse, Trip, sua mãe já te ensinou a diferença entre o certo e o errado? E ele ficou muito chateado com isso. A SEGA disse para ele, trabalhe conosco em conjunto para vencer a Nintendo. E o Trip gostou da ideia. E nós elaboramos um contrato de licença que acabou sendo bom para todos. O acordo com a Electronic Arts nos ajudou a convencer outras empresas de jogos a entrar na batalha contra a Nintendo e dissemos para eles que podiam fazer jogos para o Sega Genesis. E a Nintendo não ficou feliz com isso. Eles estavam tão presos no jeito deles que até ficou muito fácil derrubar eles. Mas precisávamos de um personagem que pudesse competir efetivamente com o Mario. Como a Nintendo sempre dizia, o nome do jogo é o que vale. Um jogo pode mudar o destino da empresa. Se eu tiver que mencionar apenas uma razão da SEGA ter tido sucesso, é o Sonic the Hedgehog. Quando finalmente tive a chance de ver o jogo, fiquei impressionado. Mostrava os gráficos do sistema Genesis, mostrava a velocidade. Eu não tinha certeza se poderia ser tão bem sucedido quanto o Mario, mas com certeza a gente ia tentar. Eu sabia que em vez de ir diretamente contra a Nintendo, nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente. Então, minha filosofia básica foi, tudo bem, vamos esquecer o menino de 9 a 12 anos e vamos atrás de um grupo de pessoas mais velhas. O mercado dos jogos de 16 bits acreditamos que é um mercado muito mais sofisticado e estamos focando no adolescente e adulto. O Nintendo era o videogame que os pais davam para os filhos. O nosso videogame era um presente de um tio desajustado. E depois, em termos de marketing, provocamos a Nintendo, tiramos sarro dela. Faz. O que Nintendo não faz. A SEGA faz o que a Nintendo não faz. Ou alguma coisa assim. Achei engraçado. Também inventamos o famoso grito da SEGA. SEGA! 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 Eu comecei a levar meus filhos para a escola de manhã e quando o nosso carro chegava, as meninas gritavam SEGA, SEGA pra mim. E aí eu pensava, nossa, até as meninas estão gritando SEGA, é ótimo. Nós tínhamos o objetivo de vencer a Nintendo. Toda vez que alguma coisa surgia e era um obstáculo, pensávamos, o que precisamos fazer para vencer a Nintendo? Eles começaram a atacar dizendo que o Mario era um encanador velho e baixinho e eles tinham alguma coisa mais rápida, mais legal. E não dava só para responder, não, o Mario é mais legal. Era um alvo fácil, sabíamos que eles não respondiam, então dava para ser ágil e deixá-los tontos. Estavam bem na frente.
Com os comerciais e todo o marketing. O Sonic 2 entra facilmente em qualquer caixa de ferramentas. Compre agora. O Sega Genesis tem Blast Processing. O Super Nintendo não. Eu recebia cartas desagradáveis do Howard Lincoln para parar e desistir da nossa publicidade. Acho que não estávamos levando aquelas coisas a sério, até que eles começaram a ganhar uma parte do mercado. Aí começamos a levar a sério. O ambiente de trabalho na SEGA era muito divertido. Éramos uma daquelas empresas que tinha uma mesa de ping-pong, brincávamos com armas Nerf um contra o outro. Nesse sentido, éramos um retorno aos dias da Atari. Nós tínhamos uma grande variedade de personalidades. A Nintendo, por outro lado, era velha e chata. Éramos conservadores. A Nintendo era administrada como um exército. Atenção, vocês têm que fazer o exame oral e têm que fazer o teste oral. E a SEGA parecia mais um parque de diversões. Eu acho que não tem um jeito mais claro de mostrar a diferença entre a atitude da Nintendo e a atitude da SEGA do que Mortal Kombat. Mortal Kombat foi um jogo projetado para atrair os interesses mais adultos de um adolescente. Se você derrubar ela 2 vezes, você mata ela. Os rapazes adoram violência e sangue. Isso torna o jogo excitante. Tinha uma violência bastante gratuita. Arrancar corações e degolar cabeças. O sangue estava jorrando à vontade. As cabeças são arrancadas com as espinhas presas. Dá pra arrancar a cabeça de um cara. É o que os adolescentes querem. Hoje você ri e diz por que todo mundo ficou tão incomodado com isso. O problema é que foi o primeiro jogo que continha sangue. A empresa Acclaim decidiu publicar tanto para o Sega Genesis quanto para o Super Nintendo. E quando dissemos para Howard Lincoln, eles fizeram uma revisão e disseram, não sei se combina com nossa filosofia. Estávamos muito preocupados com o tipo de conteúdo dos jogos. Tínhamos nossas próprias diretrizes internas para o que era aceitável e concluímos que não poderíamos permitir sangue na versão da Nintendo. Howard disse, vocês têm que deixar o sangue verde. Então dissemos, claro, vamos fazer o sangue verde. É isso que você quer, Howard? Vamos fazer o sangue verde. Todos sabiam que era bobagem. Eu achei que a Nintendo só estava querendo censurar mesmo. Na SEGA a gente podia dizer, ei, a gente deixa as pessoas verem o sangue vermelho. E eles não. O Super Nintendo tem uma versão mais tenra do Mortal Kombat. Mas alguns acreditam que o esforço da empresa em abrandar o jogo vai acabar com a maioria das vendas. Nós claramente fomos classificados como videogame legal, e isso era uma coisa que a SEGA nunca tinha sido antes. Recebemos 3 vezes mais pedidos para a versão da SEGA do que para o Super Nintendo. Foi muito bem mais sucedido no sistema SEGA e fez dela uma companhia mais sucedida durante esse período do que a Nintendo. Eles ganharam de nós. Mortal Kombat criou uma febre no mercado no que diz respeito às vendas, mas também chamou muito a atenção dos pais. Com certeza, estou preocupada. Estou preocupado porque afeta diretamente o comportamento dos meus filhos. Eu estou muito preocupada e há um jogo em particular que parece ser muito violento. Ele se chama Mortal Kombat. No final, a discussão chegou ao ponto em que o Congresso decidiu dar uma olhada na violência do jogo. Acho que é hora de traçar um limite. Eu sei que é uma questão onde os pais querem que tracemos um limite na violência dos videogames. O senador Lieberman e seu comitê decidiram investigar a violência nos videogames domésticos. O que vocês estão prestes a ver são cenas dos novos videogames mais violentos. Primeiro temos o Mortal Kombat. É um videogame doente e nojento no meu julgamento. Quem produziu esse lixo devia se envergonhar. Eles acharam que isso estava distorcendo as mentes das crianças e que devia haver controles do governo sobre quais tipos de jogos deviam ser lançados no mercado. Se não fizerem nada a respeito, nós faremos. Tomaram a decisão de me enviar, apesar de eu estar na SEGA apenas por alguns meses. Mas eu tive o benefício de ter vários anos na Nintendo. Decidimos enviar Bill White para representar a SEGA porque o Bill trabalhou para o Howard e pensamos, isso vai incomodar bastante o Howard.
Eu não posso estar aqui e fingir para vocês que, de alguma forma, o negócio de videogames foi transferido hoje das crianças para os adultos. Não foi, e o Sr. White, que é ex-funcionário da Nintendo, conhece o público-alvo tão bem quanto eu. O Howard era um advogado formado. Então, eu não acho que foi um duelo muito justo para o Bill. Eu acho que ele foi jogado para os leões. Crianças pequenas compram isso nas lojas hoje, e ele sabe disso tão bem quanto eu. A Nintendo basicamente ficou do lado dos senadores. Howard Lincoln apresentou a Nintendo como sendo a companhia perfeita. Ele fingiu ser literalmente santo. Mas então o Bill White pega um rifle... Uma metralhadora de fogo rápido. E diz, do que está falando? Olha essa metralhadora que vocês têm. Que usa a mesma tecnologia e, pelo que sabemos, com vários jogos disponíveis. E eles... Esse produto não tem nenhuma classificação para sugerir que os produtos... A Nintendo produz o que você diz? Sim. Devo dizer que, para mim, isso parece uma arma. Tentamos mostrar para os senadores a ideia de que nem todos que jogavam videogames eram crianças. E que não se tratava disso. A média de idade do Sega Genesis é de quase 19 anos. E menos de 30% tem menos de 13 anos. Todos acharam que eram crianças pequenas brincando com suas mães. E não eram. Obrigado, Sr. Lincoln. O senhor não é perfeito, mas está tendo uma visão melhor do que a concorrência. Eu acho que o comportamento da SEGA é o mais questionável aqui nesses jogos que nós estamos falando, então... Não foi um bom dia para a SEGA. Eu fiquei muito bravo com o Howard por causa do posicionamento dele, então trocamos algumas mensagens desagradáveis. Mandei um poema para ele. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Você teve um dia ruim, Tom, que peninha. Mas houve uma preocupação crescente que a investigação do Senado causaria um impacto negativo nas vendas de videogames domésticos. Por causa da publicidade negativa, ficamos preocupados que o mercado desaparecesse outra vez. Mas no final, serviu para o bem da Nintendo e para o bem da SEGA desenvolver um sistema de classificação que permitisse ao consumidor, os pais, escolher quais jogos eram adequados para os filhos. Ele ajudou a estabelecer que existem diferentes tipos de jogos que são apropriados para diferentes idades ou diferentes gostos, e as classificações codificavam isso para toda a indústria. Foi uma coisa boa. O mercado de videogames cresceu substancialmente. Isso nos ajudou a ampliar o mercado para ir atrás do público mais velho que agora disse: ah, é? Tem coisas aqui nesses tais de videogames que nos atraem também. Não vai demorar muito para que os jovens atores, que costumavam sonhar em ir para Hollywood, sonhem em ir para o Vale do Silício. O futuro com a tecnologia de CD-ROM significa a qualidade de produção que você está acostumado a ver em filmes. No início dos anos 90, ficou muito claro que o CD-ROM ia ser a direção dos jogos no futuro. Porque era possível fazer um videogame parecer um programa de televisão com imagens de filme e vídeo em movimento. Os cartuchos custavam $45, mas no CD-ROM dava para colocar todos esses dados por $1,80 na época. Soubemos que a Nintendo ia trabalhar com a Sony no desenvolvimento do próximo sistema de videogame usando a tecnologia de disco óptico da Sony. Quando a gente soube que a Sony estava em parceria com a Nintendo, pareceu o fim de tudo. Como a SEGA ia poder competir com esses dois gigantes juntos? Eu estava na feira de eletrônicos de consumo em Las Vegas, quando todo mundo esperava ouvir o anúncio da união da Sony e da Nintendo. Acho que havia uma expectativa de que faríamos alguma coisa com a Sony. Mas a Nintendo tomou uma decisão comercial. Eu me lembro de anunciar essa decisão e sabia que era um choque. Howard Lincoln surpreendeu o mundo dizendo que eles usariam a tecnologia de disco óptico da Philips e não da Sony. E parece que eles não tinham contado isso para a Sony antes da declaração. Então os executivos da Sony ficaram furiosos. E foi um momento de susto total. A Sony foi pega de calças curtas. Dá para imaginar que a Sony levou para o lado pessoal naquele momento. Na cultura japonesa, foi uma humilhação incrível para essa marca nacional icônica como a Sony ser deixada no altar pela Nintendo. Ao invés de trabalhar com outra empresa como provedor do conteúdo dos jogos, eles se empenharam em desenvolver a própria plataforma deles que puderam controlar desde o início. Acho que mexemos com uma coisa séria. Aquilo era muito sério. Pode parecer para todo mundo que não foi nada na história, menos para os viciados em jogos, mas aquilo foi um marco no desenvolvimento de toda a indústria. Aquilo foi um ponto de virada para a indústria. A história nunca seria a mesma.
Sony Corp lança um novo aparelho de videogame. A Sony teve uma ideia muito boa de entrar no mercado. Sabíamos pelos fatos que a Sony estava lançando um sistema que poderia nos fazer muito mal. Os cabos estão prontos. Você está. Quando ouvimos rumores da comunidade de desenvolvimento sobre como o PlayStation ia ser poderoso, particularmente que os gráficos 3D eram muito ricos e rápidos, presumimos que ia ser um sistema muito caro. Quer dizer, se você parar para pensar, muitos produtos eletrônicos de consumo da Sony eram sistemas bem caros. Ouvimos dizer que o videogame da Sony teria um preço final de $500. E achamos que não seria bem sucedido porque sabíamos que o preço era muito importante na indústria dos videogames. A Nintendo não estava muito preocupada. Eles pensaram, se eles vão custar $500, é um problema para eles. Houve muita conversa sobre qual seria o preço. Começou em $499 e convencemos eles de que era necessário que fosse mais barato. Iam vender por $399. Acho que a Nintendo deve ter pensado, tudo bem, se eles quisessem ser agressivos, eles venderiam a $399. Mesmo assim, é muito caro. Nós apelamos por um longo período de tempo que precisava ser um preço bem mais baixo até o dia do anúncio. Eu estava lá na sala quando o PlayStation foi lançado. Eu vou pedir ao presidente da Sony Computer Entertainment dos Estados Unidos, Steve Race, que se junte a mim para uma breve apresentação. Eu tinha um discurso preparado, mas eu joguei fora e disse... 299. Ele disse 299. Aí houve um suspiro. E esse foi o discurso mais curto na história dos negócios ocidentais, eu acho. Que merda. Que merda. Queríamos que eles dissessem merda e que soubessem que estavam em apuros e que queríamos jogar. A gente nunca achou que esse poderia ser o preço. Houve pânico no escritório. Sabíamos que íamos entrar numa guerra. Eles mudaram toda a natureza do negócio. A Sony foi uma verdadeira destruidora. A Sony eliminou a Sega de ser uma concorrente de hardware e marginalizou a Nintendo. E aí, encanador bigodudo, seu pior pesadelo chegou. Eu tenho uma pequena surpresa pra você aqui. Ambientes tridimensionais e orgânicos exuberantes. Como se sente, amigo? Como se os seus dias estivessem contados? A Nintendo meio que ficou na pior por vários anos. A Nintendo, no final, conseguiu voltar e lutar. Mas para a Sega foi o fim. A Sega lutou com toda a força, é claro. Não podemos desistir, mas no final, nossa derrota foi muito óbvia. Foi a sentença de morte da Sega. As decisões começaram a ser tomadas pelo Japão. E eu estava recebendo ordens de fazer coisas com as quais eu não concordava. Estava cansado de não poder tomar mais minhas próprias decisões para a Sega dos Estados Unidos. E foi aí que eu me demiti da Sega. Kalinske deixa o cargo de CEO da Sega. Quando eu soube que o Tom tinha se aposentado, eu enviei uma carta para ele. Querido Tom, fiquei triste ao saber que está deixando a Sega. Você fez um ótimo trabalho nos últimos 6 anos, aumentando a participação do mercado da Sega às nossas custas. Permita-me desejar a você muita sorte em seu novo empreendimento. Tudo de bom, Howard Lincoln, presidente da Nintendo dos Estados Unidos. Fiquei muito comovido com essa carta. Eu senti que era uma mensagem apropriada para enviar a um concorrente digno. Eu nunca considerei isso pessoal. Foi apenas uma grande luta entre duas empresas. Tiramos o chapéu para Tom Kalinske. Ele fez um ótimo trabalho. Foi uma grande luta. No final das contas, tivemos melhores jogos e mais dinheiro. É incrível pensar que o meu pai trabalhou duro lá no porão dele e a sua intenção não era estar em livros de recortes. Ele só queria construir alguma coisa legal. Ele só queria se divertir e acabou virando um negócio. O Ralph não foi reconhecido por muito tempo, mas a sua ideia se transformou em uma indústria de $100 bilhões. Por que eu não ficaria feliz com isso? Como pode ver, tem um botão horizontal aqui. Quando a pessoa faz alguma coisa por paixão, puramente impulsionada pelo desejo e pela crença sincera em um sonho, e ela ainda não sabe
o que vai acontecer. E aí dá certo. Não existe sentimento melhor. Agora existem milhões de pessoas trabalhando no ramo de videogames e tenho orgulho do fato de termos criado uma indústria. Todo mundo estava criando alguma coisa nova. Era o futuro e dava para sentir isso no ar. Parecia, sabe, uma lenda. Tivemos verdadeiros empreendedores, pessoas empreendedoras procurando a próxima novidade e se esforçando ao máximo para desenvolver jogos. A época do Nolan foi uma época de descobertas. O Nolan gosta de dizer que não passa a vida olhando para o passado. Pensar em como estou triste com o fato da Atari ter sido ferrada por idiotas não é tão importante quanto um novo produto inovador. As ideias são, na verdade, a parte fácil. Qualquer idiota já teve uma boa ideia tomando banho. São as pessoas que vão trabalhar nelas que importam. Eu acredito que a melhor vida é quando você trabalha com muito esforço. Faça o que quiser. Faça com todo o seu coração.